questões fisiológicas e filosóficas do treinamento, e temperadas com um pouquinho de cinesiologia. Carlos Fetti aqui falando com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Tem uma questão prática em eu fazer cargas progressivas num determinado treinamento daquele dia, a chamada pirâmide crescente. Não é a única técnica, eu posso fazer de outras formas, isso eu vou discutir em um outro momento. Por exemplo, a pirâmide decrescente tem um objetivo um pouco diferente, mas via de regra, para a maioria dos atletas e para a gente, principalmente que já tem um tempo de carreira, está um pouco mais de lesões aí ao longo dos anos, né? Eu, por exemplo, tenho uma lesão na coluna e esse tipo de exercício só é permitido que eu faça por conta de eu ter fortalecido ao longo do tempo, né, e conseguir fazer com que essa adaptação da técnica, muitas vezes a mudança de postura, como a técnica sumô, me permita que eu continue fazendo esse tipo de treinamento. Então, voltando aqui, vamos voltar aqui no início do vídeo. Com essa carga de 100 quilos, ela poderia ser considerada para mim um aquecimento. Um aquecimento relativamente pesado. Em geral, eu faço com menos peso. E já pontuando aqui que aquecimento é diferente da atividade pré-treino. A atividade pré-treino pode ser um alongamento. Aí eu falo para vocês assistirem um vídeo aí que fala especificamente sobre isso, onde eu aprofundo o tema. E aí vocês observam que vão ter desempenhos diferentes de acordo com os dias aí que eu estou utilizando, às vezes, a mesma carga, né? Aí já está uma carga relativamente alta para mim. Eu utilizo uma ajuda para sair. O que, na minha condição, como eu já falei, tanto da idade como da coluna, facilita com que não só eu consiga tirar o peso da inércia, né? Então eu consigo trabalhar com cargas um pouco mais altas, como também eu diminuo o risco de lesão, que é exatamente nessa saída que é o ponto mais crítico do exercício. E aí eu vou progredindo para cargas mais elevadas, o que do ponto de vista de adaptação, tanto fisiológico como motor, né, do padrão motor, biomecânico, eu tenho ganhos, né, que normalmente são perdidos com a idade. Vários aspectos de perda de função, ela é tanto neuromuscular como estrutural, perda de massa muscular, perda óssea e também, obviamente, a articulação fica mais fraca. Eu consigo compensar parcialmente esses efeitos, né, da passagem dos anos, principalmente depois dos 50 anos de idade, quando eu consigo subir as cargas, quando eu trabalho com mais intensidade. Vários estudos já têm mostrado que eu trabalho com uma intensidade mais alta. Também tenho vídeos gravados especificamente sobre isso, sobre a carga de treino e a intensidade do treino. Ele confere um resultado superior. Então, essa é uma forma de eu fazer um ajuste do treinamento. Aí eu estou fazendo a técnica, vamos chamar de convencional, que é o que eu fazia até uns 3 ou 4 anos atrás, mas ela tem um risco um pouco maior. Também tem um outro vídeo gravado falando sobre essa postura e o risco aqui para a coluna, quando eu faço a técnica convencional, como essa aí que eu estou executando, comparada à técnica sumô, que é entre as pernas. Os dois principais motivos são o afastamento do centro de gravidade, né, na técnica convencional, o que vai jogar, por causa do braço de resistência, uma carga maior na lombar do que seria a técnica do sumô, que eu consigo aproximar um pouquinho mais o centro de gravidade, e consigo também, que é o segundo fator, descer mais alinhado. Então minha coluna fica mais reta, né, fica mais alinhada na posição vertical na técnica sumô. E eu tenho um pouco menos de risco. E ainda tem um terceiro fator, que o percurso, né, do movimento é um pouco mais curto na técnica sumô. Tá? E aí vocês estão vendo, subindo essas cargas, até o máximo, que é de 220 quilos, ainda consigo hoje fazer, dependendo da sessão, com essa carga. E esse benefício desse tipo de treinamento, ele é notório, né? E os aspectos que eu já falei, tanto motor, neuromotor, eu também tenho a questão metabólica, a questão hormonal. Quando eu faço atividade intensa, hormônios anabólicos como o GH e testosterona, eles sobem. Eu já comentei em outro vídeo também sobre isso, que não é o objetivo agora. Eu tenho o aumento também do cortisol.
Por isso que uma das questões do pós-treino, a janela de oportunidade, né, logo pós-treino, é você suplementar, pelo menos com um whey protein, uma proteína de alta qualidade, e os resultados são melhores em termos de recuperação. Tá? Nesse caso, com essa carga aí que eu estou fazendo, já tem alguns anos esse exercício, mas não tem muitos anos, né? Foi mais ou menos uns 4 anos atrás. E já tinha passado dos 50 anos com uma boa folga. Ele está fazendo com que eu tenha essa condição de adaptação ao treino aumentada. O que significa isso em termos de efeitos práticos? Meu organismo está entendendo que ele precisa produzir condições de síntese proteica, de estrutura articular, de força propriamente dita, né? Meu sistema nervoso central produzir uma condição anabólica que interfere em tudo, né? Por exemplo, até no desempenho sexual, em alguns aspectos que a gente muitas vezes não estou falando propaganda aqui enganosa, mas está buscando artifícios aí no azulzinho, e o próprio treinamento com essa suplementação ele dá conta disso. Obviamente que nós não vamos recomendar que isso seja uma situação para todo mundo. Se você não tiver um lastro, esse tipo de treinamento tem um risco sim de lesão, por isso ele precisa ter uma condição prévia já de preparação para que você possa ir progredindo para cargas desse tamanho. Mas essas vantagens todas que eu listei aqui, caso você consiga ajustar no seu treino, são fundamentais. E mais um outro aspecto aqui importante de estar considerando. Para quem já está treinando, mesmo indivíduos mais jovens, vocês viram que nos diferentes dias não é exatamente o mesmo desempenho. Teve dias ali com a mesma carga que eu fiz o dobro de repetições do que em outro dia. Isso significa que esse aquecimento, que a gente chama de aquecimento específico, que é pegando o exercício que eu vou utilizar com menos carga e ir progredindo a carga até a carga que eu vou utilizar naquele dia, ele faz com que eu teste como eu estou no dia, a confiança também que eu estou em pegar uma carga mais alta e não me lesionar, e dessa forma poder fazer com um grau de segurança bem maior exercícios próximos ao meu limite. Todo exercício, como o nome já diz, no limite, ele tem risco, e essa é uma das maneiras de eu reduzir esse risco. Um grande abraço e até o próximo vídeo.